Hoje nós estamos aqui com o Gastal, o arquiteto Gastal, de muita experiência no patrimônio histórico. Ele vai se apresentar. A deputada Eliana Pedrosa, que já é a nossa amiga e participante do nosso programa, que vem auxiliando, né, a nossa cidade em todos os aspectos, no aspecto da acessibilidade principalmente. E o Gastal vai estar aqui para falar exatamente sobre a acessibilidade nos monumentos e no patrimônio. Gastal, por favor, uma breve apresentação sua, né? Diga para a gente da sua experiência no Chile e depois vamos falar sobre a nossa acessibilidade. A minha experiência no Chile foi um fato da minha profissão. Quer dizer, eu trabalhei muito na área urbana, principalmente, da comissão de, como se diz, de regiões metropolitanas brasileiras, quando nós tínhamos 9 regiões metropolitanas apenas. E depois fui trabalhar na CEPAL no Chile e acabei, depois de alguns anos, fundindo, ou melhor, foi a intenção do presidente da CEPAL, fundir a área de assentamentos humanos com meio ambiente, que tem uma certa lógica. Total lógica. E aí eu fiquei de diretor desta área durante 8 anos, brigando nas duas frentes. Agora, quanto à arquitetura, eu acho que Brasília, primeiro, sofre muito com a arquitetura, porque ela foi uma cidade que se criou uma espécie de hábito de ser uma cidade monumental. A gente esqueceu que o Lúcio desenhou ela para o povo. Um povo gosta de monumentos, mas de monumentos que ele possa usar e quebrou desfrutar. A escala. E aí, de repente, Brasília virou hipermonumental. Ela tem monumentos por todos os cantos, mas eu me pergunto, por exemplo, o que significa o Museu de Brasília? O Museu de Brasília faz exposições para elite, aleatoriamente, não tem uma coleção permanente, quer dizer, ele não é feito para educar, ele é feito para intelectuais e a burguesia, para desfrutarem, por exemplo, a coleção de seu fulano de tal, que tem 500 ou 800 quadros, e aí apresenta lá por uma semana. E serve-se um coquetel, é claro, essas coisas todas. Mas para o povo... É um evento mais social do que cultural. Social, não é cultural. É um evento social. Agora, o povo, porque a função de um museu, na minha opinião, é educar o povo. É ajudar o povo a entender o que ele é. Eu acho que nós temos que ter no Museu de Brasília, por exemplo, uma coleção que pode perfeitamente ser apartada de alguns museus do Rio e de São Paulo, de pintura, de escultura, seja lá, de documentos do século XIX e do século XX, até a criação de Brasília e posteriormente, e ter essas coisas apresentadas. Mas a forma do museu não ajuda muito. Mas isso se daria um jeito. E as salas de baixo, aí faria as exposições para a burguesia, quadros e coisas exóticas, etc. Mas lá em cima, o povo poder entrar, sabe, grupo escolar, criancinha? Sim. Vai a professora organiza, isso aqui é o seu país, isto aqui foi aquele imperador que decretou a independência de Portugal, este aqui foi, sei lá, e por aí vamos falando. Segundo, porque eu acho que nós temos um outro problema em Brasília, que não é Brasília, é Brasil. Isso eu acho que é Brasil. Mas é mais bem enfrentado em outros lugares do que a multiculturalidade. Não gosto de falar de raça, porque para mim raças não existem. Não.
Mas Brasília é uma cidade complicada em termos multiculturais. Você reunir todo mundo é o fato de todo mundo ser brasileiro. Ponto. Acabou. Encheu. E temos, finalmente, caindo no tema objetivo dessa reunião, a questão da acessibilidade. Brasília, apesar de ter 50 anos, o que não é idade nenhuma para uma cidade. Uma cidade com 50 anos é um neném usando fralda nos primeiros meses. Mas mesmo assim, Brasília não tem acessibilidade nem para aquelas pessoas que possuem todos os movimentos do corpo funcionando. Se você não tem calçada em Brasília, a calçada começa, vai e termina e você não sabe dali para onde vai. Sai de lugar nenhum para ir em lugar algum. A maioria das calçadas é desenhada para Gisele Bündchen. Elas têm uma largura que permite apenas que você ponha um pé diante do outro. É um excelente exercício. Talvez tenhamos muitas Gisele Bündchens no futuro. Mas eu acho que isto não é Brasil. O Brasil é outro país. E Brasília hoje, Brasília, que eu digo plano piloto hoje, ela é tratada como se fosse uma obra de arte perfeita. Ela é uma obra de urbanismo muito bem feita, com alguns monumentos e obras de arte muito bons. Mas, em geral, a arquitetura vai de mediana e numa queda violenta nos últimos anos para medíocre mesmo. Bom, acessibilidade não passou nunca na cabeça de praticamente nenhum arquiteto, eu diria no Brasil inteiro e mais especificamente em Brasília. Se você tiver alguma dificuldade motora, você tem dificuldade de se movimentar dentro da cidade e dentro as calçadas se interrompem. Não há rampas, ou as rampas que existem são tão poucas que o mato tomou conta, ou coisas E até, se o Gastão me permite, temos em algumas quadras comerciais da Asa Norte rampas com uma declividade que é impossível o cadeirante subir. O andante, né? Nem um cadeirante. Não, é uma coisa consegue. assim, eu falo, quem construiu dá uma satisfação, o poder público tem uma rampa, mas não é uma rampa que permite acessibilidade. Que nós falamos pela no outro declividade. programa, nós falamos no outro programa, a lei está aí, existe, não existe a consciência. Exato. Então tem que fazer uma rampa, vamos fazer uma rampa, mas não sabe o que é aquela rampa, tem que ter uma inclinação pertinente. Não, nós temos uma quadra, a deputada falando, ela lembrou imediatamente uma quadra na Asa Norte, que se eu não me engano é a primeira quadra residencial na Asa Norte, que o arquiteto foi realmente aí primoroso. Ele criou um subsolo ao ar livre. Não. Ele, em vez de ter subsolo na loja, ele tem um sobressolo. Uma loja comercial. São aquelas comerciais da Asa Norte. É a primeira ou a segunda. E aí, uma escada, você sobe, aí chega no nível das lojas, caminha 20 metros, 30 metros, aí desce. Escada. Aí caminha 2 metros, 1 metro embaixo e sobe de novo. E o que sobrou de calçada são mais ou menos 36 centímetros, que quando os carros estacionam, o pneu encosta, mas tem um pedaço do carro que avança. Então sobra mais ou menos 10, 12 centímetros para as pessoas se locomoverem. De novo, que eu digo, a cidade devia ser dedicada a Gisele Bündchen. E não só pessoas com deficiência, né? Mães que têm crianças pequenas, que têm que locomover o carrinho dos bebês também
eu tenho recebido muitas queixas. E nós estamos falando aqui de plano piloto. Vamos sair do plano piloto também e nós vamos ver o seguinte: as pessoas estão andando, disputando espaço com os carros, com os veículos. Porque ou não tem calçada, ou a calçada, como está dizendo o Gastal, é extremamente estreita. O que é lamentável, porque você tem que ter uma dimensão que permita pelo menos o espaço para quem vai numa direção e na outra. Nem aquele que vai numa única direção você tem espaço suficiente nas calçadas que estão sendo construídas. Cadeira de rodas nem pensar, nem pensar. Isso sem falar nos desníveis, né? No problema de acabamento, da falta de manutenção. Então, um problema seríssimo que a gente enfrenta hoje. Eu concordo plenamente com a deputada, porque o que aconteceu foi o seguinte: pelo menos por bons 20 anos, a Brasília foi o modelo das cidades satélites. Eu cheguei aqui em 67. Então eu vi, por exemplo, gente fazendo o projeto para Taguatinga, num determinado, Taguatinga já existia, mas fazendo o projeto. Inclusive era um amigo meu que já faleceu, não vale a pena comentar. Mas que era uma coisa inspirada no plano piloto. Acontece que o plano piloto foi feito para ser uma coisa monumental, então você não pode fazer uma cidade para as pessoas normais viverem, repetir isso, principalmente porque o próprio plano piloto, como nunca foi acabado, e esta é a verdade, o que o Lúcio idealizou nunca foi feito realmente, tudo. E aí o próprio plano piloto, ele é hostil. As pessoas com problemas, com qualquer tipo de deficiência, têm que caminhar sobre a grama, que é irregular, as calçadas são periféricas, estreitas, degraus e outras coisas. É realmente terrível a questão de acessibilidade no Brasil e em Brasília. E a questão dos monumentos, a cidade monumental, né? Feita com os monumentos todos. Fala um pouquinho rapidinho sobre a acessibilidade dos monumentos. Essa é perfeita. Essa é perfeita. Totalmente perfeita. Se você conseguir subir a rampa, com uma cadeira de roda, subir a rampa do Museu Nacional... Você se torna um para-atleta. Na mesma hora, já ganha uma faixa lá em cima. Não precisa ir lá disputar medalha, né? É um treinamento. É um treinamento razoável. Agora, você, além disso, com exceção provável, mas não digo 100%, que é o caso que você já tinha mencionado, do monumento ao JK, os outros monumentos, todos são praticamente inacessíveis. Ou de acessibilidade tão... Às vezes o sujeito consegue acessar, mas dentro do monumento ele já não consegue mais grandes movimentos. E o que adianta você ter essa monumentalidade toda sem acessibilidade? Olha, eu acho que isso é um princípio básico da cidadania. Ou todos os cidadãos têm acessos, ou a coisa está errada. Este acho que é um princípio básico. Deputada, o que a senhora acha a respeito dos nossos monumentos, dessa inacessibilidade? Existe alguma possibilidade de, dentro de uma conscientização, conseguir começar alguma coisa a respeito disso? Eu acho que lei a gente tem para isso, né? Esse é um ponto, lei a gente tem para isso. Esse é um ponto importante. Não apenas porque nós temos se nós formos olhar o último censo do IBGE, que acho que é de 2000, nós temos, apontou 22% da população de Brasília com algum problema de deficiência, né? E que é extremamente elevado, e sem falar que a população também está envelhecendo, né? E você vai ter problemas de locomoção, e eu acho que Brasília, como capital, tem que se apresentar para o mundo, tem que recepcionar bem os nossos turistas, e não apenas os cidadãos brasileiros, né, mas os turistas também que vêm de fora, poder mostrar o Brasil, mostrar Brasília. Acho que nós temos que dar um passo importante nesse quesito. O governo do Distrito Federal, recentemente, em maio,
criou um comitê com várias secretarias para estudar os problemas de acessibilidade e das pessoas com deficiência, e a gente aguarda muito o relatório que vai ser produzido por esse comitê, né? Que esse relatório possa apresentar não apenas as nossas deficiências, mas um plano de ação, né? Então nós temos que buscar, eu acho que a gente vem falando muito isso, sociedade civil, legislativa, executiva, num plano de ação concreto, estabelecendo metas, estabelecendo indicadores. Tudo que se faz, se você não estabelecer uma meta, você não chega a lugar nenhum. Se você não sabe onde você quer chegar, termina não chegando a lugar nenhum. E aí eu quero parabenizar, inclusive aproveitar essa oportunidade, o Comitê Paralímpico Brasileiro, que trabalhou no planejamento. A meta é o Brasil alcançar o 7º lugar, e mostra que quando tem um planejamento efetivo, um comprometimento, seriedade no trabalho, é possível alcançar. O Brasil bateu o 7º lugar, está trazendo 21 medalhas de ouro, e isso é muito importante. Eu que tive a oportunidade de ir a Londres nessas Paralimpíadas, precisa ver qual foi a projeção do Brasil com isso. O Brasil se mostrou para o mundo, às vezes, muito mais do que o Carnaval tem feito agora nos últimos anos. O Carnaval tem um papel importante, mas as Paralimpíadas, a participação brasileira foi uma participação assim que chamou a atenção, né? Na abertura, quando a nossa delegação, se não foi a primeira, foi a segunda em número de participantes, mostrando que o Brasil, ele quer ser esse Brasil mais justo, mais igual, né? Quer dizer, dando oportunidade aos seus atletas, e nós chegamos lá. Então, concretamente, eu vejo que se foi criado um comitê aqui em Brasília, agora vamos cobrar desse comitê, efetivamente, o que ele levantou e quais são as propostas. Não adianta também você ficar só apontando que tem problemas se você não tem um plano de ação para trabalhar em cima deles. Então vamos ver se a gente consegue, né, fazer com que Brasília se torne o primeiro lugar, não 7º, mas o primeiro lugar em acessibilidade. É isso, eu agora vou agradecer a vocês, o nosso tempo realmente, como acontece em tudo quanto é programa, esgotou, né? E nós vamos voltar em breve com essa dupla, Gastal, o arquiteto Gastal, Eliana Pedrosa, nossa deputada que abraçou essa causa, e vamos ver o que a gente consegue com o Brasil. Muito obrigado Gastal, obrigado Eliana. Obrigado a você. E até a próxima.